Olá! Que bom que você chegou até esse vídeo ou que esse vídeo chegou até você. Eu sou Deise PS Lira, sou coach, sou estudante de psicologia. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu estou cursando o terceiro período de psicologia e também sou uma psicanalista em formação. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu estou fazendo justamente os meus primeiros atendimentos, acompanhada ali pela supervisão e me formando, né? Acho que a palavra é essa, me formando em psicanalista. Se bem que tanto o psicólogo quanto o analista, gente, é um povo que não para de estudar, porque tem muita coisa. O ser humano é um ser muito complexo. Mas, enfim, não é sobre isso e nem sobre mim que eu quero gravar esse vídeo que eu vim aqui falar com você nesse vídeo. Esse vídeo é sobre uma coisa que a internet está cheia. Tem gente fazendo bem feito e tem gente fazendo do jeito errado e tem gente se aproveitando da dor do outro e dando o nome de autoajuda. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre autoajuda. Deixa eu te falar. Eu tinha preparado um textinho. Sabe esses textos esses textos motivacionais que a galera lê, ou então assim, que a gente vê, né, nos vídeos, a gente sabe que ou tá lendo, ou na melhor das hipóteses decorou. Eu queria começar esse vídeo de um jeito bem bonito, bem legal. Contudo, entretanto, todavia, gente, eu tenho tanta coisa para estudar que não deu para gravar. Só que eu achei muito pertinente esse trecho, a reflexão que ele traz, que eu vou ler para você, certo? Vamos ler então. Bom, vê como é bonitinho. A autoajuda promete mudar a sua vida. Com certeza essa promessa já chegou até você. Mas tá, vamos voltar, vamos concentrar e fazer aqui direitinho. A autoajuda promete mudar a sua vida. Mas, se ela realmente funciona, por que tanta gente continua se sentindo vazia? Milhões de pessoas consomem vídeos motivacionais, livros, frases, métodos e, mesmo assim, continuam ansiosas, perdidas e emocionalmente cansadas. Então, a pergunta é: autoajuda funciona ou ela só vende esperança? E aí, o que você acha? Ficou bonitinho, né? Entendeu por que eu quis trazer? A reflexão é boa, é pertinente. Então, antes da gente ir para o nosso conteúdo, que você sabe que eu trago os slides e tal, os conceitos, eu vou te contar a minha experiência com autoajuda. Em 2021, lá no finalzinho da pandemia e tal, eu passei por um momento bem complicado da minha vida. E foi um momento em que eu zerei de clientes, de atendimento de coach. Até então, eu só fazia atendimentos como coach para ajudar pessoas a alcançarem os seus objetivos. E foi um momento bem ruim, bem complicado da minha vida. Eu estava deprimindo, tinha outros fatores de saúde envolvidos, mas o fator principal era a depressão. E naquele momento, eu não sabia, eu confundi a depressão com a ansiedade. Só que, na realidade, a ansiedade que eu estava sentindo, ela estava relacionada a um episódio de depressão maior que se estendeu pelos próximos 2 anos seguintes da minha vida. E aí, o que acontecia? Era muita ansiedade e eu perdi os meus clientes, eu não conseguia fazer o atendimento direito, eu não conseguia fazer nada certo. Tinha muito sofrimento físico, sofrimento interno, e eu precisei muito, muito de ajuda. Eu precisei muito de saúde mental e estava sem dinheiro. O SUS para saúde mental, ele funciona, mas até você chegar a conseguir entrar no sistema e a conseguir o atendimento, é muito chão, porque a fila de espera é muito longa. E aí 2021 foi um ano bem desafiador, que eu precisei contar muito com todos os esclarecimentos que eu já tinha.
Como eu já havia passado pela formação de coach, eu já sabia que eu poderia me ajudar de alguma forma, e aí fui tentando fazer aquilo que empiricamente eu sabia que conseguia fazer. Então, alguns vídeos na internet, podcasts no YouTube, vídeos de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras, me ajudaram muito, certo? Mas perceba, eu falei vídeos de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, entende? Pessoas que tinham de fato um conteúdo para passar. Tinha um ou outro expert que eu seguia, porque falava coerências, falava de forma coerente e não levava para o campo da fantasia e nem o campo dos milagres, que é uma das coisas que a gente vai discutir um pouco aqui nesse vídeo, tá? Então, dito isto, eu trouxe alguns livros que eu já vou te mostrar logo de cara, para a gente passar para o conteúdo e aí você já fica sabendo de algumas coisas que me ajudaram. Então, esse vídeo, ele vai ter muito embasamento teórico, contudo, o maior embasamento desse vídeo é a minha própria experiência, tá? E aí, eu vou trazer alguns livros que... Tá vendo essa estante aqui atrás de mim? Aquilo ali, essa aqui, essa estante aqui, aquilo ali, esses livros aqui. Então, tem outra estante também que tem mais livros. A maioria dos meus livros são são livros de autoajuda. São livros... Hoje está mudando um pouco porque tem muito livro técnico, né? Muito livro de psicologia, muito livro de psicanálise. Mas a grande maioria são livros de autoajuda que me ajudaram no momento em que eu não podia pagar por terapia, em que eu não podia pagar um profissional. Dito isto, eu quero que você entenda. Se você está zerado, se você não tem como pagar um profissional, se você não tem como conseguir ajuda para você e você sente que precisa, de repente, alguns vídeos e livros podem te ajudar. No entanto, nada, absolutamente nada, substitui a interferência, a intervenção de um profissional. Beleza? Entendido isso? Agora, deixa eu te mostrar esses livros. Para eu tirar esse camarão, tem uma fileirinha aqui. Tem uns que eu acho que você ainda não conhece, como por exemplo, ou talvez não são tão famosos, como por exemplo esse aqui, ó. Sua mente sabe mais do que você imagina. Esse foi o livro que abriu as portas para mim, para o universo da autoajuda e o universo do desenvolvimento pessoal. Esse livro que me deu foi o meu irmão Daniel, tá? E ele nem sabia a confusão que ele estava me metendo. Contudo, hoje eu estou aí na psicologia, no coach, na análise por culpa dele, que tudo nasceu aqui desse livro. É um livro que mostra o quanto que a nossa mente pode ser trabalhada. Foi a porta de entrada para mim na autoajuda. Depois vieram muitos outros e eu vou te trazer os mais significativos. Esse aqui, o essencialismo, tá? Ele me ensinou a filtrar, ele me ensinou a entender o que é importante de fato e o que é urgente e por que as coisas ficam importantes, por que as coisas são importantes e por que as coisas ficam urgentes. Esse livro aqui foi o que mais me ajudou no momento de ansiedade lá em 2021, que eu acabei de te contar. O Augusto Cury, eu discordo de algumas coisas que ele coloca aqui no livro, contudo, outras coisas que ele coloca aqui no livro me fizeram refletir e me ajudaram a ter um entendimento melhor sobre o que estava me deixando ansiosa, sobre a ansiedade. Esse livro aqui foi de um mentor que eu tive. Ele é um mentor, foi meu mentor de marketing digital, e aqui isso me ajudou muito na tomada de atitude, que é o Basta Já Deu, do Chico Montenegro. Se você colocar Chico Montenegro, Basta Já Deu, acho que você encontra onde vende na internet. Todos os outros aqui você
deve encontrar a maioria na Amazon. Não sei se o Chico está na Amazon, que isso daqui eu comprei direto do autor, tá? Mas me ajudou muito na tomada de atitude, na proatividade, esse livro. Esse é famosinho, eu acho que você deve conhecer, né, que é o Daniel Kahneman. Desse autor, esse livro Foco me ajudou bastante, e o livro Inteligência Emocional dele também me ajudou bastante, só que o livro Inteligência Emocional eu li em PDF, foi livro digital. Aí por isso que não dá para eu trazer e te mostrar aqui agora. E eu não achei, gente. Eu não achei. O meu drive está cheio de livros e eu não, na pressa aqui para mostrar para você alguns livros, eu acabei descuidando desse, eu não achei para trazer para te mostrar. Esse livro aqui, o Metanoia desse autor aqui é o Roberto Tranjan, é isso mesmo, Roberto Tranjan. Esse livro ele é muito interessante. Ele fala sobre mudança. É um livro, aparentemente, à primeira vista, você vai achar que ele é um livro para empresários, mas não, ele fala de vida, ele fala de escolhas. Esse foi um livro que me ajudou bastante. Esse aqui, peraí que veio dois. Esse aqui, que é outro famosinho, que você já deve ter ouvido falar, o Mindset de Carol Dweck, me fez entender a minha forma de pensar e enxergar o mundo. Tá? Então, me ajudou bastante nessa coisa do pensamento fixo e o pensamento progressivo. O que, que é uma mentalidade fixa? O que, que é uma mentalidade progressiva? E me ajudou a ser um pouco mais flexível em muita coisa. Isso facilitou a minha vida pra caramba. Esse livro aqui, ele não é famosinho, mas ele tem um título que você já deve ter ouvido falar em muitos vídeos por aí, que é O Propósito de Vida. Ele conta a história de uma mulher que teve câncer. Eu achei ele numa livraria, nem lembro mais qual foi, uma dessas livrarias aí de shopping, nem lembro mais qual foi. E fala de como você, da importância de você ter um propósito, de você dar um sentido à sua vida, e me ajudou bastante, porque por questões que Freud explica, eu tive um momento, depois de 2021, e já que vinha desde antes, mas não tão forte, que eu comecei a questionar a importância de estar vivo, se valia a pena continuar viva. E esse é um pensamento muito perigoso que não dá para ser combatido sozinho. Então, esse livro ele me ajudou a encontrar uma importância para a minha vida. Tem esse aqui, que é outro famosinho, O Poder do Hábito. Esse me ajudou para fazer muitas mudanças, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, trazer hábitos mais saudáveis mesmo para a minha vida. Então, esses livros que eu acabei de te mostrar, eles me ajudaram. Eu fiz questão de trazer e te mostrar. Agora, deixa eu tirar tudo isso daqui rapidinho. Espera aí, aguenta aí. Eu vou só botar aqui do ladinho. Pronto, voltei. Então, eu fiz questão de te mostrar esses livros. Deixa eu olhar corretamente para a câmera, né? Que eu voltei distraidíssimo. Eu fiz questão de de te mostrar esses livros, porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando na internet, falando de coisas que às vezes elas não têm nem conhecimento intelectual, empírico daquilo que elas estão falando, e também não têm a experiência. E eu não quero ser mais uma expert vazia que traz coisas de ouvido, que traz filosofia de ouvido. O que é a filosofia de ouvido? É aquela coisa de ouvir o galo cantar em algum lugar, vir aqui reproduzir. Eu não sou papagaio, eu sou uma pessoa, tá? Então, por isso, nós vamos agora falar, deixa eu achar aqui a minha tela. Agora. Por isso, nós vamos falar agora de autoajuda.
Esse vídeo, como eu já te falei, ele está muito mais embasado na minha experiência com autoajuda e foi esta a principal razão de eu ter trazido para você todos os livros e ter te mostrado. Não trouxe todos, que senão o vídeo ia ser só de eu te mostrando livro. Mas assim, eu trouxe a maioria, talvez os que tenham sido mais significativos para a minha vida. E nós vamos falar, sim, sobre autoajuda. O que é autoajuda? Qual a importância disso? Será que ela ajuda mesmo? Será que ela realmente faz diferença na vida de uma pessoa? Nós vamos falar sobre isso agora. E como você já sabe, eu sempre trago conceitos. E aí o conceito de autoajuda é a busca, autoajuda, é a busca por desenvolvimento pessoal e emocional por meio de práticas, conteúdos e reflexões voltadas para melhorar a própria vida sem acompanhamento profissional. Não tem um acompanhamento profissional direto. Ou seja, é tu contigo mesmo, tá? É você que vai em busca e de acordo com os teus recursos, de acordo com o teu conhecimento, você vai e você busca essa ajuda para você se desenvolver, certo? E aí pode ser com livros e de várias formas que você possa encontrar, tá? A autoajuda não surgiu do nada. Muitas ideias sobre crescimento pessoal vieram da psicologia humanista, que é o que a gente veio, que a gente vai ver, e da psicanálise. Mas os próprios teóricos também mostravam que a mudança humana é complexa e não acontece apenas com o pensamento positivo. Vamos lá, teve uma onda, logo quando o coach entrou aqui no Brasil, todo mundo falava, já antes do coach já existia autoajuda. Eu te mostrei, por exemplo, o livro Ansiedade, que é do Augusto Cury, e o Augusto Cury já tem aí uma estrada de anos, eu acho que mais de 20 anos, lançando livros e trazendo essa possibilidade de você ter acesso a uma ferramenta que vai te ajudar a você tomar algumas decisões, a você ter uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento que vai aí trazer uma melhora na sua vida. Só que com o advento da popularização da internet do Brasil e da entrada do coach, surgiram muitos coaches de vida, né? O life coach, coach de emagrecimento, tudo. Então, esse pessoal, ele trouxe uma filosofia chamada mentalidade positiva ou pensamento positivo, como se tudo pudesse ser resolvido através do pensamento positivo e convencionou-se que a autoajuda estaria ligada a esse pensamento positivo. Não é não, viu? Não é não, e nesse vídeo você vai entender e você vai ver que muitos teóricos que você nem imaginava aí da psicologia e da psicanálise já trazia autoajuda no seu conteúdo, só que não levava o nome de autoajuda, tá? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Deixa eu dar um golezinho aqui. Que desde a última gripe que eu tive, essa tal de virose, minha garganta ficou podre e não tá querendo voltar não. Mas vamos lá. Por que a autoajuda existe? Esse é um questionamento muito importante e muito válido, tá? Às vezes a gente questiona as coisas do modo errado. De onde vem a necessidade disso? De onde vem a necessidade da existência de determinadas coisas? Então, a autoajuda, a verdade é que a autoajuda cresce porque existe dor. Muita gente não tem acesso à terapia. Lembra do meu caso lá em 2021? Fiquei sem cliente, fiquei sem grana. Você sabe que quem vive de vendas e prestação de serviços, se não tem cliente, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não dá para pagar as coisas. Dá nem para pagar as contas, quanto mais pagar a terapia. Então, foi o que aconteceu comigo. Fiquei sem ter ajuda profissional. Então, muita gente não tem acesso à terapia, não tem apoio emocional, não sabe com quem conversar e ficou juntinho, esqueci de dar espaço. E quando alguém aparece dizendo, você pode mudar sua vida,
Isso gera esperança. Então, a autoajuda, gente, existe porque existe uma necessidade, existe uma dor e ela traz esperança. Mas a ideia de desenvolvimento pessoal não nasceu na internet, não veio com os coaches. A autoajuda não chegou no Brasil com os coaches, já existia autoajuda, tá? Eu sou coach, mas infelizmente essa profissão no Brasil, essa prestação de serviço no Brasil ficou muito, muito mal falada e muito mal vista e traz aí muitas controvérsias. No entanto, esse vídeo não é sobre coach, é sobre autoajuda. Vamos entender agora o que a psicologia nos diz sobre autoajuda. Lembra que eu disse a você, mostrei lá naquele slide, a autoajuda ela nasce na psicologia humanista e na psicanálise. Nós vamos entender agora o que a psicologia diz. E para entender o que a psicologia diz, eu vou ter que te apresentar algumas pessoas. E o Carl Rogers é uma dessas pessoas a qual eu tenho que te apresentar e tenho o maior prazer, embora eu não seja TCCista. Esse cara foi o fundador da TCC, mas vamos lá. Um dos fundadores, não sei. Bom, quem foi Carl Rogers? Vamos ler? Foi um influente psicólogo norte-americano, um dos fundadores da psicologia humanista e o criador da abordagem centrada na pessoa. Meu Deus, meus professores me matariam agora. Espero que eles não assistam esse vídeo. Bom, professora Joelma, me perdoa aí, eu confundi as coisas. Ele não foi o fundador da TCC, ele foi o fundador da abordagem centrada na pessoa. A abordagem centrada na pessoa é uma técnica de terapia, é uma abordagem, é uma forma do profissional psicólogo desenvolver o seu trabalho, certo? Existem várias. Existe a TCC, existe a psicanálise, a ACP, a ACT também. ACT, meu Deus, eu acho que a ACT é uma das novas abordagens. Bom, enfim, são especializações dentro do universo da psicologia. O que ele fez? Ele revolucionou a psicoterapia ao colocar o cliente e não o terapeuta como o protagonista do seu próprio processo de cura e crescimento. Eu prometo a vocês que eu vou trazer uma professora minha, que ela é dessa abordagem, e nós vamos entender, vou trazer de várias abordagens, e nós vamos entender o que isso significa, o que cada abordagem significa. Mas, por hora, aqui esse Carl Rogers, nós vamos pegar o conceito que deu uma enrolada, mas nós vamos voltar para o foco. Nós vamos pegar o conceito do Carl Rogers e entender o que ele fala sobre autoajuda. Carl Rogers, um dos psicólogos mais importantes, como eu acabei de te mostrar da história, acreditava que todo ser humano possui uma tendência natural ao crescimento. Existe uma tendência natural dentro de cada um de nós. Você não nasceu do tamanho que você tem agora. Você não nasceu com a cabeça, com os pensamentos e com todo o conhecimento que você tem agora. Então, naturalmente, aconteceu na tua vida um crescimento. E é disso que Carl Rogers vem falar. Segundo Rogers, dentro de cada pessoa existe um potencial para mudança. Ele está querendo dizer com isso, gente, que todos nós podemos mudar. Todos nós podemos mudar. Existe um custo emocional, existe um custo, às vezes, até biológico, físico. Existe um custo na mudança? Existe. Mas todos nós podemos mudar. Bom, mas esse crescimento precisa de algo importante, um ambiente emocional saudável. Talvez muita gente procure autoajuda porque nunca teve esse ambiente emocional saudável. Então, essa é uma das razões, pode ser uma das razões, essa necessidade de crescimento que Carl Rogers vem dizer que todos nós temos, talvez essa seja uma das razões pelas quais a maioria ou todos nós
acabamos em algum momento da nossa vida nos envolvendo com a autoajuda ou nos envolvendo ou aderindo a alguma promessa vazia aí que a internet traz para a gente. Além do Carl Roger, ainda dentro da psicologia, existia um cara chamado Abraham Maslow. Tem alguém precisando de ajuda, vá lá, ambulância, vá com Deus. Então, o Maslow, você já deve ter ouvido falar da bendita da pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades. Foi esse carinha aí que cunhou, que ele trouxe a teoria. Ele não formulou a pirâmide, ele trouxe a teoria. Bom, Maslow foi um psicólogo norte-americano reconhecido como um dos fundadores da psicologia humanista, estava lá juntinho com o Roger na fundação da psicologia humanista. Seu trabalho redefiniu o estudo da motivação humana ao enfatizar o potencial de crescimento e a busca por autorrealização, em contraste com o foco patológico dominante na sua época. Não vou falar do fato patológico dominante lá da época deles, porque vai exigir aí um conhecimentozinho de história e eu não me preparei para isso. Contudo, eu quero chamar a tua atenção, ó. Estudo da motivação humana ao enfatizar o potencial de crescimento, tá? E aí a gente tem aqui a palavra motivação aparecendo e a palavra autorrealização aparecendo. Lembra do que eu te falei da questão de propósito? Freud vinha chamar isso de pulsão de vida. Todos nós temos uma pulsão de vida, todos nós ansiamos pela vida, por uma vida boa, por uma vida de conforto, todos nós estamos ansiando por alguma coisa. Essa ânsia, ela é uma pulsão de vida e ela nos motiva a sair para trabalhar, a interagir, a buscar crescimentos, a buscar melhorias de trabalho, a buscar ganhar mais dinheiro, a buscar viver numa casa melhor, a buscar ter mais conforto. Então, essa motivação está ligada à autorrealização, que em Freud a gente vai entender isso como pulsão de vida. Mas vamos ver o que ele falava? Abraham Maslow falava sobre autorrealização, a necessidade humana de se tornar aquilo que realmente pode ser. Então, nós estamos sempre, pela teoria do Maslow, nós estamos sempre querendo ser melhor do que nós somos. E isso nos impulsiona a buscar a autoajuda. No fundo, é exatamente isso que a autoajuda promete. Então, te melhorar, a autoajuda promete te oferecer a mudança que vai melhorar a sua vida. O problema é que muitas vezes ela vem de transformação rápida para problemas profundos. E aí vai entrar em campo uma galera que gosta de problematizar. Tô te falando, eu sou psicanalista em formação. A galera gosta de um problema. Com a psicanálise, o buraco é sempre muito mais embaixo. Então, já a psicanálise, ela entra no jogo trazendo meio mundo de críticas. E para começar, nós vamos, lógico, trazer o bom e controverso velhinho Dr. Freud, tá? Que Freudeu a cabeça de muita gente. Eu tenho um jargão com alguns amigos que quando a coisa está muito complicada, a gente geralmente diz que a coisa está Freud, né? Porque ele deu um nozinho na cabeça de muita gente. Depois dele veio Lacan e companhia, mas ele foi o que deu ali o pontapé nas críticas e nas grandes mudanças do pensar e do entender a psique humana. Bom, enfim, Sigmund Freud foi um neurologista austríaco
e o criador da psicanálise. Um método clínico e teórico que transformou a compreensão do comportamento humano. Suas ideias sobre o inconsciente, os sonhos e a sexualidade moldaram a psicologia moderna. Hoje, quem estuda psicologia, como eu, vê as ideias desse cara lá na faculdade. E influenciaram profundamente a cultura do século XX. Vamos ver o que o cara diz? Lá vem ele complicando, né? Freud trouxe uma ideia desconfortável. A maior parte do que sentimos e fazemos não é totalmente consciente. Putz, se a autoajuda promete mudar, se eu vou mudar com autoajuda, então eu preciso ter consciência do que eu quero mudar. Não tem como você mudar aquilo que você não enxerga, aquilo que você não entende que precisa mudar, aquilo que você não detecta. Se você não consegue entender que existe algo em você que precisa mudar, como é que você vai mudar? E aí vem a psicanálise dizendo isso, que a maior parte do nosso conhecimento, a maior parte de nós mora no inconsciente. Ou seja, você não controla tudo dentro de si. Um exemplo muito popular é o famoso "e por que que eu falei aquilo?" Sabe? Quando você solta uma coisa que você não queria falar, aí você sabe quando você toma aquela decisão, aquela atitude que depois, quando você para, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz isso? Entende? É justamente disso que Freud está falando. Então vamos lá. Isso desmonta uma das maiores promessas da autoajuda moderna, a ideia de que basta querer muito para mudar. Não é assim. Não adianta você ficar na frente do espelho, repetir frases, repetir com toda aquela empolgação, você botar toda aquela emoção. Não adianta você ter disciplina, sabe? Eu mandei a capa desse vídeo para o meu irmão de propósito, porque eu queria, e às vezes ele me dá umas respostas muito boas que me instigam, e eu queria ver a resposta dele. Embora eu já imaginasse pelo pouquinho que eu conheço dele, da linha de raciocínio dele. Ele não me decepcionou. E aí, ele me diz que os livros de autoajuda ensinam a questão da disciplina, e se a pessoa não tiver a disciplina, claro que eu estou resumindo tudo que ele falou. Se a pessoa não tiver a disciplina, se a pessoa não tiver a dedicação, ela não vai conseguir obter o resultado que o livro propõe. Não é bem assim. Como Freud vem nos dizer, o buraco é muito mais embaixo. Existem coisas, existem atitudes, existem situações na nossa vida que são resultado das nossas experiências anteriores. Eu não vou dizer só da nossa infância, eu vou dizer das nossas experiências anteriores, porque não é só a nossa infância que nos molda. Eu, Deise, acredito assim. Ao longo da vida, a gente vem aperfeiçoando, só que tem coisa, tem dor que não dá para você olhar para ele sozinho. A nossa tendência é de nos proteger da dor. Então, se eu estou olhando para um problema, se eu estou olhando para uma situação que me causa uma dor insuportável, a minha tendência, o meu reflexo natural é de parar de olhar para ela. Então, por isso que tem coisa que você não vai conseguir mudar sem a ajuda profissional. Tem coisa que você não vai conseguir elaborar sem ajuda profissional. Tem hábito que você não vai conseguir mudar sem ajuda profissional. Vamos para mais um golinho de água para a gente seguir com a galera da psicanálise? Vamos lá? Bom, Carl Gustav Jung, que foi aluno de Freud, tá? Foi um psicólogo, psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica,
ele funda a psicologia analítica porque ele briga com Freud. Freud foi muito controverso, mas aí isso é uma conversa, é uma fofoca para outro vídeo. Vamos seguir aqui. Ele introduziu conceitos duradouros como arquétipos, inconsciente coletivo, introversão e extroversão, influenciando profundamente a psicologia, a religião comparada, a literatura e as artes. Seu trabalho moldou parte da psicologia moderna e inspirou o método MBTI. O método MBTI é uma classificação de personalidade, é um método de classificação de personalidade, de traços de personalidade que existem hoje. Nem sei se ele ainda está sendo utilizado pelos psicólogos, mas ainda existem psicólogos que utilizam. Vamos ver o que é que ele fala? Bom, cadê o que ele fala? Gente, acho que eu esqueci de colocar aqui. Esqueci de colocar o que o Jung fala. Mas, na realidade, o Jung ele vem com o inconsciente coletivo, com os arquétipos, ele vem dizer para a gente o que de fato nós somos. Os arquétipos, ele trazem os nossos traços. Quando ele fala de arquétipo, ele traz alguns traços da nossa personalidade e ele vai colocar algumas coisas ali como imutáveis. Não tão imutáveis, mas que definem a gente. E, às vezes, algumas das nossas atitudes, algumas das nossas ações estão muito ligadas aos nossos traços de personalidade. E aí, quando você quer mudar esse traço, mudar esse comportamento em você, por exemplo, uma pessoa tímida, para Jung, é uma pessoa que está dentro do traço de introversão. É uma pessoa de personalidade introvertida. Então, quando você vai mudar essa timidez, você vai trabalhar essa timidez, você meio que vai estar mudando, querendo mudar uma coisa que é estrutural em você, que é a sua personalidade. A timidez é uma característica de uma personalidade introvertida. Entende? Então, talvez trabalhar a timidez para um introvertido não seja uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. E aí, depois de eu ter feito essa maldade com Jung e não ter trazido a frase que o bom velhinho veio, eu nem vou arriscar porque eu não tenho memória para isso, nós vamos entender se a autoajuda realmente ajuda uma pessoa. Bom, tinha que trazer outro cara, né? O Viktor Frankl, Viktor Emil Frankl, foi um psiquiatra e neurologista austríaco sobrevivente do Holocausto. Por aí você já tem uma ideia do que esse homem não passou, né? Bom, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, uma abordagem psicoterapêutica centrada no sentido da vida. Lembra que lá naquela coisa de 2021, de lá para cá, eu tive aquela crise e não sabia se a minha vida era importante, se valia a pena continuar aqui no mundo e tal. Eu estava com esses pensamentos por aí, e aí vieram algumas coisas do Viktor Frankl, mostrando o sentido da vida. Foi quando eu li aquele livrozinho sobre o propósito, estudei um pouco mais sobre isso e conheci o Viktor Frankl. Considerando ele é considerado a terceira escola vienense de psicoterapia. Sua teoria enfatiza a busca de significado como a principal motivação humana. A galera que fala de propósito fala muito disso. A sua motivação tem que ser o seu propósito. Mas para você encontrar o seu propósito, você precisa ter um encontro consigo mesmo. E às vezes,
algumas experiências das nossas vidas, principalmente alguns traumas de infância, impede de você ter esse contato consigo mesmo. E aí é quando a autoajuda ela vai falhar miseravelmente, na minha opinião. Viktor Frankl dizia que o ser humano suporta quase qualquer dor, desde que encontre sentido nela. Tipo, sabe quando uma vez a minha filha estava fazendo o tratamento de câncer e nós morávamos muito longe do hospital onde ela estava sendo tratada e a gente precisou de usar um serviço da prefeitura da cidade então que a gente morava, da cidade de São Lourenço, aqui em Pernambuco. E só que era um serviço de transporte para pessoas que faziam tratamento no centro do Recife, que é a capital de Pernambuco. A São Lourenço, ele fica comecinho de Zona da Mata, se eu não me engano. São Lourenço, enfim. Geografias à parte, teve um dia que nós precisávamos de ter esse serviço, de acessar esse serviço, e aí, só que ele não era só nosso, não era um serviço exclusivo. Nós éramos mais uma pessoa de um montante de pessoas que aquele transporte ia levar para o hospital e ia buscar depois do tratamento. E teve um dia que foi um dia muito difícil, nós estávamos dentro da ambulância, indo pegar outras pessoas em outros lugares, e ela estava sentindo muita dor, e ela parou e olhou para mim e disse: Mãe, por que Deus está permitindo que a gente passe por isso? Até hoje eu não tenho uma resposta para ela. Mas assim, você entende que a gente está sempre buscando um sentido para a dor? Hoje ela está muito bem. Agradeço muito o serviço que a gente teve da prefeitura, mas assim, tem dor que para a gente conseguir passar por ela, precisa ter um sentido. No meu caso, aquela dor que eu estava experienciando, que era diferente da dor da minha filha, a minha dor era a dor de uma mãe que estava vendo um filho em sofrimento e eu estava ali por ela. Então, a minha dor tinha um sentido, tinha um significado. Estava doendo porque era alguém que eu gerei, que eu amo e que eu tenho total cuidado. Já para ela, naquele momento, aquela dor, ela não tinha um sentido, não tinha um significado. Daí de onde vem a pergunta dela, do porquê Deus estava permitindo que a gente passasse por aquilo. Mas, enfim, voltando aqui para o slide, eu espero que você tenha entendido essa coisa do sentido. Da dor, é mais aquela coisa de ter uma causa, de ter uma razão. Eu estou sofrendo isso por causa disso e disso. Ou eu estou sofrendo isso por causa daquilo e daquilo, entendeu? A dor tem uma explicação. É o que ele fala aqui de sentido. Bom, e talvez seja por isso que tantas pessoas procuram autoajuda, porque elas não estão buscando só produtividade, estão buscando direção. A grande maioria das pessoas que procura autoajuda, a grande maioria das pessoas que vai atrás desses milagres de 7 dias, são pessoas, na grande maioria, desinformadas, que precisam de uma direção e estão indo ali, sendo influenciadas pelo marketing e pela promessa de ajuda fácil e rápida. Deixa eu beber mais um golinho de água, que a garganta da senhoria aqui tá velha e podre. Mas vamos lá. Bom, e aqui existe um ponto importante. Autoajuda não substitui terapia. Estou te falando isso desde o começo do vídeo. Fixa isso. Mas, para quem não tem recursos, ela pode ser o primeiro contato com o autoconhecimento. Lembra lá em 2021 que eu te contei? Eu estava tendo crises de ansiedade.
Então, eu precisava, de alguma forma, resolver a ansiedade. Naquele momento, eu não tinha grana para ir para terapia, eu não tinha grana para pagar um psiquiatra e eu dependia, eu estava na fila de espera do SUS. Só que, com o nível de esclarecimento que eu já tinha naquele momento, eu sabia que eu não podia ficar esperando parada, sentada. Eu tinha que fazer alguma coisa para amenizar os meus sintomas, para conseguir viver, sobreviver até chegar na ajuda adequada. E é isso que a autoajuda faz. Bom, eu trouxe aqui alguns perigos da autoajuda para a gente dar uma olhadinha. O problema começa quando a autoajuda vira ilusão, que são essas promessas de resolução. Gente, não tem. Você levou a vida inteira para construir os problemas que você tem hoje. E aí, os problemas emocionais, os problemas financeiros, isso não aconteceu da noite para o dia. Os problemas de relacionamento, nada na sua vida aconteceu da noite para o dia. Foi uma construção de uma vida inteira. Então, não vai ser resolvido em 7 dias. Não vai ser um treinamento de final de semana que vai te trazer a solução desses problemas, tá? Então, não adianta você pensar positivo, isso é uma ilusão. Não adianta, você consegue tudo, não adianta você ter essa ilusão na sua mente, porque você não vai conseguir tudo na sua vida. E tá tudo bem com isso, porque você é um ser humano. E quanto antes você entender que você é um ser humano e que tudo que você quer, nem tudo que você quer, você vai conseguir na sua vida, melhor para a sua saúde mental. Porque você vai começar a se concentrar nas coisas pelas quais você sabe e tem convicção de que você vai conseguir, certo? E a culpa é sua. Não. A culpa do que acontece com você nem sempre é sua. Às vezes é, mas nem sempre é sua. Às vezes a culpa é do sistema. Às vezes a culpa é do ambiente que você vive que não te ajuda, sabe? Às vezes a culpa está num conjunto de coisas e de acontecimentos e de experiências numa construção de vida que você precisa parar com calma, com fé em Deus ou naquilo que você acredita e puxar fio a fio para poder desenrolar tudo, para poder resolver pelo menos uma parte que te deixe confortável e que promova algum crescimento na sua vida. Nem todo sofrimento se resolve com motivação. Eu hoje digo que nenhum sofrimento se resolve com motivação. Sofrimento se resolve com elaboração, consciência, paciência, entrega ao processo e ajuda profissional, tá? É dessa forma que você vai resolver seus sofrimentos emocionais e psíquicos. Bom, existem feridas emocionais profundas que não se resolvem com pensamento positivo. Tá, gente? Que não é simplesmente fechar os olhos e que deixa pra lá que vai passar. O tempo vai curar, não vai. Então, você pode... A ansiedade, você pode citar, né? Que isso fui eu falando pra mim. A ansiedade e a depressão. No meu caso, em 2021, o meu problema era a ansiedade, o meu problema visível era a ansiedade. Mas, na realidade, a ansiedade era a comorbidade da depressão maior, que era o real problema. Então, quando eu entendi, quando eu consegui ir ao médico, ao psiquiatra, que aí eu entendi que o problema não era a ansiedade, e sim a depressão, e a gente conseguiu tratar, começou a tratar com medicamentos a depressão, a ansiedade, ela praticamente ficou extinta da minha vida. Hoje eu tenho ansiedade natural. Nada que me impeça de fazer o que eu preciso fazer no dia a dia.
Mas assim, ansiedade e depressão são coisas que você não vai resolver com um coach e são coisas que você não vai resolver com um livro. Dependendo do seu nível de consciência e dependendo de quão profundas forem as suas emoções, você consegue mitigar, você consegue amenizar alguma coisa. Mas você vai precisar de ajuda médica, sim, e às vezes ajuda farmacológica, sim. E e transformar sofrimento psicológico em falta de esforço pode destruir uma pessoa emocionalmente. A gente sempre escuta, né, que isso é falta de vontade, é falta de força de vontade. Você precisa se esforçar um pouquinho mais, sabe? Você precisa dar um pouco mais de si. Você precisa ser igual fulano. Você precisa seguir o protocolo que o fulano de tal expert está propondo para você. Não, não. Você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo, você precisa de um profissional para lhe ajudar a sair do olho do furacão, porque quando você sai do olho do furacão, no caso de uma depressão, por exemplo, que você tem ajuda farmacológica, esse remédio, esse medicamento, ele vai te trazer o controle para que você consiga olhar para a sua dor e elaborar essa dor no consultório terapêutico. Entende? Então, sim, o buraco é muito mais embaixo. Não tem nada a ver só com força de vontade, não tem nada a ver só com disciplina. Tem a ver com ajuda profissional, sim. Não é o caso de todo mundo. Tem pessoas que estão vivendo um momento depressivo e todo mundo vive isso, e aí a autoajuda vai ajudar. Os livros, os vídeos, agora de profissionais. Quando você. Vamos lá. Quando você. Deixa eu ver se já era o próximo slide. Então, aqui, é isso mesmo. Então, como buscar autoajuda sem cair na ilusão. A primeira coisa que você precisa observar é quem é que está falando comigo. É ir nas credenciais mesmo. O que essa pessoa está falando? De onde está vindo o conhecimento dessa pessoa? Ela está embasando isso em quê? Veja quantos teóricos eu trouxe para você e todos eles do universo da saúde mental. Eu trouxe psicólogos e analistas te mostrando que a autoajuda ela sempre existiu. E ela está aí. E é uma boa ferramenta para quem não tem recursos. Mas para quem tem recursos, o ideal é buscar uma ajuda profissional. Então, quando você for buscar um vídeo, procura ver qual é a referência. Não vai no vídeo da pessoa que passou por um desafio. Essa pessoa pode ser uma inspiração para você, mas ela não pode definir o método de ajuda que você vai utilizar. Quem pode definir isso é um profissional. Então, quando você for buscar vídeos que falam sobre depressão, vídeos que falam sobre ansiedade, procura ver se a pessoa é psicólogo, se a pessoa é psiquiatra, se a pessoa é profissional da área da saúde mental, porque isso é muito sério. O tratamento de depressão que eu recebi não é e nunca será o mesmo tratamento de depressão que outra pessoa vai receber. Pode ser o mesmo medicamento? Sim, pode. Pode ser a mesma dosagem? Pode. Mas e aí o período? E aí o que vai acontecer dentro do setting terapêutico? Porque tratamento de depressão não é só com um psiquiatra, não é só tomar medicação. Não é só isso. Você entende que a coisa é muito mais complicada do que você simplesmente ter pensamento positivo e ter força de vontade? Até porque, gente, na depressão não existe força e vontade. Na maioria das vezes, a única vontade
é de sumir, de morrer. Então, se é para ter força de vontade, nesses casos é melhor não ter. Você está entendendo? Mas vamos lá. Como usar a autoajuda? Observa tudo isso que eu já venho te falando. Quem é que está falando contigo? De quem é o livro? Quem é esse profissional? Né? Em que teoria, em que pesquisa ele está embasando o que ele está passando para você? Então, use a autoajuda para aprender sobre si mesmo, que é aquela coisa do autoconhecimento, criar consciência emocional. O livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, pode te ajudar com isso. Para desenvolver hábitos bons. O livro O Poder do Hábito, que eu te mostrei aqui, pode te ajudar também com isso. Não use para negar sofrimento, fugir da realidade e substituir para ajuda profissional. Se você fizer tudo isso que eu te falei, você vai ter, sim, um bom resultado com autoajuda, da forma que eu tive, que me sustentou até chegar na ajuda profissional. Bom, talvez a autoajuda não seja a solução definitiva, mas ela pode ser o começo. O começo de alguém que decidiu parar de fugir de si mesmo. O começo de alguém que decidiu parar de ignorar as próprias dores. O começo de alguém que decidiu buscar em algum lugar um repertório que vai ajudar a ela a começar a solucionar os seus problemas internos e, por que não, externos também. Porque, no fim, a verdadeira mudança não começa quando você aprende a parecer forte. Ela começa quando você cria coragem para se entender. Existe uma técnica de coach chamada modelagem. Eu comparo muito isso com o parecer forte, aprender a parecer forte. Que aí a ideia é você modelar o comportamento de alguém. Aquele velho conceito. Por que tu não faz como fulano? Tá vendo? O filho da fulaninha agora tá saindo para jogar futebol. Tá uma pessoa mais cheia de vida. Por que tu não faz igual a ele? Vai jogar futebol, vai arrumar amigos. Por que você não faz igual aquela outra pessoa que agora tá indo para academia, não sei o quê? Não. Vai no teu ritmo, vai naquilo que você consegue fazer. Eu costumo chamar isso de um mínimo movimento possível. Se você hoje é alguém que está precisando de ajuda, para e pensa. Qual é o mínimo movimento que eu posso fazer, que é possível de fazer, que vai me tirar desse momento de dor? E aí, de pequenos em pequenos passos, você vai conseguir chegar a um momento, a um estágio em que você tenha todos os recursos, inclusive o recurso profissional, tá bom? E eu acho que concluímos esse vídeo, que eu acho que ele deve ter ficado um pouquinho longo. Não estou vendo o tempo dele, realmente, ele ficou longo, tá com quase 1 hora. Bom, vamos lá. Se depois de tudo isso que eu te falei, que eu sempre falo nos vídeos, você sentiu o desejo de iniciar um processo de autoconhecimento, eu posso te ajudar. Olha, se depois de tudo isso que eu te falei, você se identifica como alguém que precisa de autoajuda, que precisa de ajuda e não tem recursos, você pode falar comigo, eu vou te ouvir. Talvez eu não vá, em determinados casos, te ofertar uma ajuda profissional, mas acolhimento e orientação eu posso te ofertar. Eu posso te indicar alguns livros. E eu vou fazer isso com o maior orgulho, com o maior prazer do mundo, porque eu sei o que é precisar de ajuda e não ter a que recorrer, não ter para onde correr, não ter a mínima condição para conseguir uma ajuda profissional, tá bom? Ai, gente, fiquei emotiva, desculpa. Fez sentido? Fez sentido para você? Dá o like, comenta, deixa aqui nos comentários. Ficou alguma dúvida? Você quer alguma orientação?
Tem alguma pergunta sobre autoajuda que você acha que pode ajudar a outras pessoas? Deixa aqui nos comentários, eu leio os comentários e eu vou ter um enorme prazer em te responder. Se inscreve no canal, compartilha, liga sininho, enfim, faz todo esse negócio aí que o YouTube pede para a gente fazer, que faz parte do sistema aqui dessa plataforma onde nós estamos. Olha só, eu sei que tem muita gente vendendo milagres aí na internet. Eu não sou uma dessas pessoas, nem pretendo ser. Eu li o trechinho da autoajuda logo no começo do vídeo, porque fez sentido. E seria dentro do roteiro do vídeo, seria para eu chegar aqui e falar como youtuber e tal. Só que eu não sou comunicadora. Eu sou estudante de psicologia. Eu sou coach. Então a ideia aqui não é fazer vídeos, como é que eu posso dizer, vídeos extremamente atraentes. Não, a ideia aqui é compartilhar um conhecimento que eu sei que pode ajudar alguém. Em um vídeo de autoajuda, um vídeo que ensina o passo a passo para você conseguir resolver uma dor, é um vídeo muito importante e que pode salvar vidas. E esse é o meu propósito aqui no YouTube e eu espero estar conseguindo alcançar com esses vídeos que eu já fiz e com os próximos que estão aqui. Tem uma lista enorme aqui de coisas que a gente ainda vai ver por aqui. Espero que você tenha curtido, espero ter esclarecido o que é autoajuda, a importância da autoajuda e espero ter respondido se ela funciona ou não. Com toda a sinceridade do mundo, para mim funcionou e me ajudou a não perder a vida até chegar em um momento em que eu tive os recursos para conseguir a ajuda profissional. Espero que esse vídeo te ajude. E se fizer sentido para você, você pode me chamar lá no Instagram ou você pode deixar uma mensagem aqui embaixo. Eu vou ter um enorme prazer de compartilhar o meu conhecimento com você e te ajudar. Tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Espero que sim, né? Então, até o próximo vídeo.